E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, você vai aprender a como determinar as coordenadas do baricentro de um triângulo se você conhecer as coordenadas dos seus vértices. Vamos lá? Belezinha, gente. Para começar, antes de colocar a fórmula para vocês e a gente fazer a demonstração e exercício, quero primeiro explicar o que é o baricentro, né? Muita gente às vezes esqueceu, não lembra muito bem o que é esse tal baricentro. Então, basicamente, o baricentro de um triângulo é o ponto de intersecção das suas medianas. E o que são medianas de um triângulo? Bom, vou explicar melhor fazendo uma figura aqui. Ó. Então, eu coloquei aqui um plano cartesiano, xy, e vamos colocar aqui três pontos A, B e C aleatórios nesse plano cartesiano aí. Certo? Na hora que a gente une esses três pontos, a gente obtém um triângulo. Certo? A não ser que esses três pontos estivessem alinhados, aí não formaria um triângulo. Mas nesse caso que eu coloquei aqui, formaram um triângulo. O que é uma mediana do triângulo? Para você ter uma mediana, primeira coisa, você pega o ponto médio de um dos seus lados. Então, por exemplo, ó, ponto médio do lado BC. Então, pode ver que a gente dividiu aqui em duas partezinhas de mesma medida. E a gente até aprendeu como determinar esse ponto médio aqui, né? Uma mediana é um segmento que une um vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto. Então, por exemplo, essa aqui é uma das medianas. Ó. Liga o ponto A até o ponto médio do lado BC. Mas um triângulo ele não tem só uma mediana. Todo triângulo tem três medianas, porque você pode pegar a partir de outro vértice até o ponto médio do lado oposto a ele. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui ó, o ponto médio do lado AB e ligar com o ponto C, que é o seu oposto, né? E isso dá outra mediana. Repare que na hora que você cruza essas duas medianas aqui, ó, você já tem um ponto de intersecção entre elas. Esse ponto de intersecção é o que a gente chama de baricentro do triângulo. Agora, o baricentro tem uma propriedade legal. Essas medianas aqui também, né? Se você pegar agora o ponto médio aqui do lado AC e ligar com o ponto B, formando a terceira mediana, essa terceira mediana passa pelo mesmo ponto. As três medianas do triângulo cruzam num ponto único, que a gente chama de baricentro, e que eu estou simbolizando aqui pela letra G. Certo? Agora, essa propriedade por si só já é uma coisa muito interessante dentro da matemática, né? Não sei se vocês olham com essa perspectiva, mas não necessariamente essas três retas teriam que passar por um ponto só. Por exemplo, pensa essa reta aqui, ó, que vai do C até o ponto médio do lado AB. Se esse ponto aqui fosse um pouquinho mais para cima, na hora que você ligasse lá com o ponto C, ó, ela ia cruzar em outros dois pontos diferentes, ia ficar tipo um triangulinho aqui no meio. Mas o que dá para provar matematicamente é que isso não acontece nunca. Em todos os triângulos, por mais estranho que ele seja, as três medianas sempre se cruzam num ponto só, que a gente chama de baricentro. Certo? Então, definidos o que é um baricentro, encontro das medianas. Ah, mais uma propriedade legal do baricentro. Se esse triângulo aqui, você conseguisse... acho que eu até falei isso em alguma aula anterior. Se você conseguisse fazer esse triângulo de madeira, por exemplo, pegar um material, um triângulo físico, e determinar o baricentro dele, esse ponto seria o seu centro de gravidade. Então, se você pegasse assim, colocasse um dedo bem nesse ponto, você conseguiria equilibrar esse triângulo. O centro gravitacional dele. Certo? Bom, beleza. Então a gente já sabe que é baricentro, agora vamos ver como que a gente determina as coordenadas dele. A gente quer chegar aqui numa fórmula. Mas, de novo, eu não quero simplesmente jogar a fórmula para vocês. Vamos demonstrar essa fórmula, porque, além de ser interessante, nesse caso específico ela é simples também. Então, para isso eu vou eliminar algumas medianas aqui, certo? Vou ficar com uma mediana só, que é o suficiente. A gente já viu que o baricentro está nesse lugar aqui. Vamos falar que o meu ponto A tem coordenadas xa, o ponto B é xb, yb e o ponto C é xc, yc. Eu não vou colocar os tracejadinhos deles aqui, porque senão a figura vai ficar muito poluída. Tá? Eu vou colocar só o do ponto M aqui, ó, que a gente vai usar na nossa demonstração, inclusive. Então, vou chamar de xm e ym.
E a gente até sabe o valor desse xm e do ym, a gente viu em aulas anteriores. Né? Como é que a gente determinava o x do ponto médio de B e C? Você pega o x de um mais o x do outro e divide por 2, né? A gente viu que o ponto médio nada mais é do que a média, as coordenadas do ponto médio é a média das coordenadas, dos seus extremos, né? Então a gente sabe que o x do ponto médio é xb mais xc sobre 2 e o y é yb mais yc sobre 2. Beleza? E o que a gente quer determinar é o x do baricentro e o y do baricentro. A gente quer uma fórmula para isso. A gente quer um jeito simples de chegar sempre nesses valores. Para isso, a gente vai precisar usar uma propriedade do baricentro, que eu ainda não comentei com vocês. O baricentro tem mais uma propriedade, além de ser o centro gravitacional. Ele sempre divide uma mediana na proporção de 2 para 1. Olha só, de A até G vale o dobro do que a distância de G até o ponto médio. Mesma coisa se fosse a mediana aqui, ó, passando B, G, chegando nesse ponto aqui que a gente tirou, né? Estava na figura, eu tirei. Aqui também seria o dobro dessa outra distância. Sempre do vértice até o baricentro é o dobro do que o baricentro até o ponto médio. Certo? Essa é uma coisa também que dá para ser demonstrado matematicamente, mas nessa aula específica eu não vou fazer essa demonstração. Ela fica mais ali na parte de geometria plana, né? Como a gente está em geometria analítica, a gente subentende-se que isso já foi visto. Talvez até grave uma videoaula demonstrando essa propriedade, mas aqui a gente vai só usar. Agora olha só, já que essa distância de A até G é o dobro da distância de G até M, na hora que eu projeto essa distância, de A até G, a projeção fica aqui no eixo X, né, de XA até XG. E a projeção dessa parte de G até M, a projeção fica de XG até XM. Na hora que você projeta, essa proporção vai manter o mesmo, ou seja, de XA até XG é o dobro também de XG até XM. A distância de XA até XG é XG menos XA. Isso vai ser o dobro do que XM menos XG. Certo? Então a proporção ali em cima, de A até G é o dobro de G até M, na hora que você projeta, mantém esse dobro aí. E aí, vou fazer a só distributiva do 2 aqui, ó. Então fica xg menos xa, vai ficar 2xm menos 2xg. Aí eu vou passar esse menos 2xg para o primeiro membro. O menos 2xg vai virar mais, que somando com o que já tem, fica 3xg. Menos o xa que eu já deixei ali. E o x do ponto médio eu vou trocar por esse valor que está aqui, ó. Que a gente já sabe, xb mais xc sobre 2. Agora que legal que o 2 e o 2 podem se cancelar. Esse menos xa eu posso tacar para o segundo membro, ficando desse modo. E aí é só passar o 3 dividindo, né? Divido os dois membros por 3. E a gente chega então, ó, que o x do baricentro é a soma dos 3x dividido por 3. Ele também é a média. Aritmética simples. Ponto médio de um segmento. Você pega os extremos, né, pega as coordenadas, soma e divide por 2. E no baricentro triângulo, você vai somar as 3 e dividir por 3. Também é média. Olha que belezinha. Facinho de guardar, né? E o mesmo vale para o y, né? A gente pode fazer aqui a mesma coisa para o y agora, ó, nessas projeções agora. Só que agora pensa projetando para cá, né? Projetando no eixo y. Essa distância de YG até YA vai ter que ser o dobro do YG até o YM. Né? Porque se as distâncias aqui eram uma o dobro da outra, na hora que você projeta, mantém essa proporção. Então, YG menos YA é o dobro de YM menos YG. Está escrito aqui, ó. Faço a distributiva do 2, taco menos 2YG para o primeiro membro, ficando 3YG, e já troco o YM por esse valor aqui, né, que é a formulinha de ponto médio que a gente já tem. Cancelo os dois, tudo igualzinho, ó, por isso que eu estou indo mais rápido, tá? Cancelo os dois, taco o YA para lá e depois divido tudo por 3. E aí você chega também que o Y do baricentro também é só somar as 3 coordenadas e dividir por 3. Olha que beleza! Facinho de guardar essa fórmula. Vamos fazer um exemplo. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo ABC, sendo dados A, 2, 5, B, 10 menos 12 e C,
menos 3, 4. Olha só, para você descobrir o baricentro, a gente já sabe então que ele vai ter um x, né, a coordenada dele x e y. Já vou fazer de uma vez só, em vez de fazer duas formulinhas separadas e calculando. Calcula uma vez só. Para o x, a gente acabou de ver que basta você somar os 3x e dividir por 3, né? Então é o 2 com o 10 com o menos 3, dividido por 3. E o y? Você soma os 3y dos três extremos aí do triângulo e divide por 3. Então a gente pega o 5, o menos 12 e o 4, soma e divide por 3. Repare, ó, na hora que tem um negativo, a gente coloca entre parênteses aqui na fórmula, né? Para não dar uma confundida. E aí é só somar. 2 com 10, 12. 12 menos 3 é 9, então aqui fica 9 sobre 3. E aqui 5 com 4 dá 9. Menos 12 dá menos 3 sobre 3 também. Então 9 sobre 3 no primeiro, menos 3 sobre 3 no segundo. Simplificando, 9 sobre 3 dá 3 e menos 3 sobre 3 dá menos 1. Pronto. Essas são as coordenadas do baricentro desse triângulo aí. Bastou somar os três extremos, as coordenadas, e dividir por 3. Beleza? Tanto para o x quanto para o y, né? E para a gente finalizar, agora fazer um exercício um pouquinho mais legalzinho, né? Não tão direto de aplicação da fórmula, simplesmente. Acaba sendo um pouco também, mas não é tão diretão. Olha só. Dados dois pontos, que é o da Unesp, o vestibular da Unesp 2003. Dados dois pontos A e B, com coordenadas cartesianas menos 2, 1 e 1, menos 2, respectivamente, conforme a figura. Aí tem a figura aqui pra gente, ó. Tem o ponto A, que ele falou que a coordenada é menos 2, 1, e o ponto B, que é 1, menos 2. E tem um ponto C aqui também, que está uns tracejados formando um triângulo, ó. Ele não falou nada no enunciado principal, mas ele vai entrar aqui na letra B, vocês vão ver. Letra A, calcule a distância entre A e B. Então, olha só, calcular a distância entre A e B nem faz parte do conteúdo do baricentro, mas a gente já sabe como é que calcula. Vamos fazer isso aí. Vocês lembram como é que faz? A distância, né, entre dois pontos era uma raizona quadrada, lembram? Dentro dessa raiz, você fazia a diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Então eu pegava aqui ó, a distância entre A e B. Então eu vou pegar o x do A e do B que estão aqui ó, no enunciado. Faça a diferença. 1 menos o menos 2 ao quadrado. Poderia ser o contrário, menos 2, menos 1 também. Tanto faz a ordem. Lembra que a gente já comentou sobre isso. Mas agora a diferença dos y. Eu vou pegar o 1 e o menos 2 aqui. Ó. Eu faço menos 2 menos 1 ao quadrado. Diferença dos x ao quadrado mais diferença dos y ao quadrado. 1 menos o menos 2 fica 1 mais 2, que é 3, que ao quadrado dá 9. E aqui o segundo, menos 2 menos 1, também vai dar 9 quando é elevado ao quadrado, porque vai ficar menos 3 ao quadrado 9. Então vai ficar simplesmente raiz de 9 mais 9. 9 mais 9 é a mesma coisa que 2 vezes 9, né? Em vez de escrever 18, eu preferia assim, ó, 9 vezes 2. Porque quando você tem uma multiplicação dentro da raiz, você pode tirar a raiz individualmente. Tira a raiz do 9 e tira a raiz do 2. E a raiz do 9 é 3, exato. Ó. Então fica 3 raiz de 2. E a gente chega aqui, a forma mais simplificada dessa distância é essa. Tudo bem? Então reparem, ó, como é que foi uma sacadinha aqui para simplificar a continha da raiz, né? 9 mais 9, ao invés de escrever 18, eu escrevi 2 vezes 9, porque tem uma propriedade da multiplicação dentro da raiz, que você pode dividir em duas raízes. A raiz do 9 e a raiz do 2. E a raiz do 9 já dava 3, exato. Fechou. Essa é a letra A. Agora a letra B é onde a gente vai usar essa teoria aí do baricentro. Ele fala o seguinte, ó. Sabendo-se que as coordenadas cartesianas do baricentro do triângulo ABC são xg, yg, 2/3, 1, calcule as coordenadas xc, yc do vértice C do triângulo. Então, olha só, no exemplo anterior, eu dei os 3 vértices do triângulo e pedi o baricentro. Nessa questão, ele está dando o baricentro em mais 2 vértices e pedindo o terceiro vértice. De qualquer modo, ele está dando 3 informações e pedindo a quarta, né? E aí vai ser bem parecido as continhas agora, ó. Então vamos para a letra B.
Primeiro, agora eu vou fazer separado. A gente compensa fazer primeiro o x, depois o y. Ele fala primeiro ó, que o x do baricentro vale 2/3, né? Aqui, ó, x do baricentro é 2/3. Agora, como é que a gente calcula o x do baricentro? A gente viu que é só somar os 3x dos extremos, no caso aqui do A, do B e do C, e dividir por 3. Então vai ser o menos 2 somado com o 1 somado com o xc. Aí eu somo tudo isso aí, divido por 3 e igualo aos 2/3, que era o valor que for fornecido enunciado. Repara agora que os dois lados estão sobre 3, ó, eu posso cancelar esses 3 que aparecem aqui. O menos 2 mais 1 fica menos 1, mais xc igual a 2. Vai o 1 para o outro lado somando, xc igual a 3. Beleza? E o y? Mesma coisinha agora, ó. Só que agora o nosso y do baricentro é 1. E aí, como é que a gente calcula o y do baricentro? Soma os 3 y do A, do B e do C. Ou seja, 1 com o menos 2 com o yc. Soma e divido por 3, né? Isso tem que ser igual a 1. Esse 3 aqui, ó, eu vou passar multiplicando 1 lá, ó. E aqui vai ficar 1 mais com menos fica menos, né? Então fica 1 menos 2, que é menos 1, mais yc igual a 3, né? Porque esse 3 foi para lá multiplicando. E o menos 1 para lá vai se somando agora, e a gente chega em yc igual a 4. E com isso a gente encerra essa nossa aula do baricentro do triângulo, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês, e que vocês tenham entendido o porquê da fórmula ser aquela, somar e dividir por 3, e como que a gente pode aplicar ela também. Na próxima aula, a gente vai fazer mais um exercício envolvendo outras coisas além de baricentro. Vai ser um exercício bom para revisar o que a gente viu até aqui. E acho que vai ser legal também, vale a pena. Acabando essa aula aqui, vai para a próxima. Tá? Então, ficamos por aqui, gente. Até mais e tchau para vocês.